O que significa a expressão bíblica apegados à borra do vinho? Sofonias 1,12 diz o seguinte: castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho. Será que esse texto está falando de pessoas que bebem e se embriagam com vinho? Não, não é disso que esse texto está falando. Para a gente poder entender esse texto, entender isso, nós temos que olhar para o texto original no hebraico e para o costume daquela época. No hebraico, essa expressão apegados à borra do vinho significa literalmente os que se endureceram ou repousaram sobre as suas borras, sobre os seus sedimentos. A borra do vinho são os sedimentos, as impurezas que se depositam no fundo do vinho durante o período da fermentação. O que isso significa? Na produção do vinho, antigamente, depois da fermentação, o vinho precisava ser trasfegado. O que é isso? Trasfegado significa passado de um recipiente para o outro. Se ele permanecesse muito tempo sobre a borra, ele se tornava pesado, estagnado e podia adquirir um sabor desagradável. Esse costume, inclusive, aparece também em Jeremias 48:11, onde Moabe é comparado a um vinho que nunca foi trasfegado. O texto diz que Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, que não foi passado de um vaso para o outro, por isso conservou o seu sabor. A ideia aqui é de alguém que nunca foi mexido, nunca foi disciplinado ou confrontado. Veja só, em Sofonias, Deus está denunciando as pessoas que haviam se tornado acomodadas, espiritualmente indiferentes, autoconfiantes, insensíveis à ação de Deus. Por isso que o versículo ele continua dizendo, depois dessa expressão, apegados à borra do vinho, ele diz: e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ou seja, essas pessoas, elas pensavam que Deus não interferia na história, que Deus não julga o pecado, que Deus não recompensa a fidelidade. Eles pensavam que tanto faz viver fazendo a vontade de Deus ou não. Era uma forma de ateísmo prático. Eles conheciam Deus com os lábios, mas viviam como se Deus fosse indiferente a eles. Eram pessoas que ficaram espiritualmente estagnadas, né? Satisfeitas com a vida delas, com elas mesmas e convencidas de que Deus jamais interviria nesse processo de vida que elas levavam. A borra do vinho, então, simboliza uma vida que ficou parada, acomodada, endurecida. Assim como o vinho deixado por muito tempo sobre os seus sedimentos, ele perde a qualidade, essas pessoas haviam perdido a sensibilidade espiritual. Então, esse texto não tem nenhuma relação com pessoas bêbadas ou alcoólatras. Esse texto está falando de pessoas que se tornaram indiferentes à vontade de Deus e passaram a acreditar que ele não julgaria nem recompensaria ninguém. É por isso que Sofonias 1,12 ele começa dizendo o seguinte: vasculharei Jerusalém com lanternas. A imagem aqui é a de Deus examinando cada canto da cidade de Jerusalém para ver se ele encontrava justamente aqueles que por fora pareciam tranquilos, mas por dentro estavam espiritualmente anestesiados e satisfeitos com a vida que eles levavam. Como que você está espiritualmente? Será que você está vivendo uma vida acomodada na presença de Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe com essa palavra.